O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão junto com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos, todos nós já ouvimos dizer, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Os ninivitas foram jurados por Deus de destruição caso não se convertessem. Mas talvez você possa se perguntar: mas se nós temos livre-arbítrio, por que é que nós temos que obedecer a Deus? Por que é que nós temos que se submeter a uma lei? Por que o castigo virá sobre nós se nós desobedecemos às leis e os mandamentos de Deus? Nós estamos olhando por um ângulo errado. A verdade que Deus nos comunica, nos revela, é que não existe vida fora dele. Quando ele nos diz que fora dele, tudo aquilo que está fora da vontade dele é pecado, porque o pecado é nada mais, nada menos do que uma subversão, uma corrupção, uma inversão da ordem natural e divina, que é a vontade de Deus. Na ordem natural, na ordem divina, está a vontade dele, e o contrário disso é o pecado. A desobediência é o pecado. Para vocês entenderem, é como um peixe. O peixe, ele pode simplesmente pular para fora da água, não pode? Ele tem liberdade. Você tem liberdade para viver no pecado, você tem liberdade para viver na desobediência, mas viver fora da vontade de Deus é o mesmo que um peixe que tenta viver fora d'água. Fora da água, para o peixe se encontra a morte, fora da vontade de Deus é a morte. Por isso, quando Adão e Eva, enganados pela serpente, acreditaram que se comessem do fruto da árvore do bem e do mal, seriam como Deus. Uma subversão. O homem não pode ser como Deus. Depois que eles desobedecem a ordem de Deus, o salário deles e o ganho deles é serem expulsos do paraíso, serem expulsos da vida e passam a morrer. Isso é tão verdade, queridos irmãos, que eu ouço muita confissão, e eu ouço pessoas com uma condição financeira, pessoas que têm um carro que a maioria de nós aqui, se não todos, não poderia ter, e dizem assim: padre, eu me sinto abandonado por Deus. Da mesma forma, eu escuto pessoas muito pobres dizerem: padre, eu me sinto abandonado por Deus. Porque a condição de estar no pecado gera em nós essa sensação de estar fora da vida, fora da felicidade, fora de Deus. Não interessa a condição social que você tem, não interessa o seu dinheiro, os seus méritos, suas virtudes. Por isso o catecismo da igreja vai dizer que o inferno não é um lago de fogo. O inferno é uma alma que escolheu livremente, usou do seu livre-arbítrio para negar o amor de Deus.
É um peixe que pulou para fora da água. Isso é inferno, que gera uma dor na alma muito maior do que qualquer dor física. Portanto, nosso Senhor está gritando para nós nesse tempo de quaresma: conversão é você voltar para a vontade de Deus, voltar para a ordem natural, voltar para o projeto de Deus na nossa vida, porque fora disso só tem morte e corrupção. É como o peixe que tenta viver fora da água. Não tem jeito. Você tem liberdade, você pode ir para lá, mas lá não tem vida, lá só tem morte. Dentro do plano e da ordem de Deus, os filhos deveriam honrar os seus pais, estar com eles até o fim da vida, cuidando e zelando. Mas na ordem subvertida e corrupta deste mundo, os filhos cada vez mais gananciosos, cada vez mais ocupados, negligenciam o cuidado com os seus pais e os abandonam. E fora da vontade de Deus tem abandono, trauma, desgraça. E esses que abandonam os pais vão ser abandonados também. Eu agora comecei a dar assistência ali naquele hospital casa, perto da escola Santo André. Ali 98% são idosos com problemas psiquiátricos ou que foram abandonados pelos seus filhos. A maioria foram abandonados, não recebem nem a visita. Na ordem de Deus não deveria ser assim. Mas se você não quiser ser abandonado, ensine os seus filhos a te honrar. Porque a minha mãe me ensinou que pais e filhos não são a mesma coisa. A tratativa lá em casa era senhor e senhora. O pai é o senhor da sua casa. Um dia o filho será o senhor da casa dele, mas dentro da casa ele é o senhor. O filho ele é o herdeiro, mas ele também é o servo do pai. Existe uma hierarquia na ordem de Deus, mas na ordem do mundo, dane-se a hierarquia. Professor e aluno é tudo igual, pais e filhos são coleguinhas. Está vendo a subversão? Na ordem de Deus, casais não deveriam se separar, deveriam ser uma só carne e viver juntos para sempre. Mas lá no começo, na hora de escolher, já não tem virtudes, não tem discernimento do Espírito, não tem sabedoria, não tem prudência, escolhe qualquer um e casa. E aí vai gerar separação, divórcio, trauma nos filhos, trauma no casal. Está vendo? Quando a ordem de Deus é subvertida, vai gerar sofrimento, vergonha e morte. Homens e mulheres, na ordem de Deus, cada um tem o seu papel, mas na ordem do mundo, direitos iguais. Lá na Ucrânia, não sei se vocês sabem, na Ucrânia, era um dos maiores movimentos feministas do mundo, estava na Ucrânia. E aí direitos iguais, homens e mulheres têm o mesmo papel, os mesmos direitos. Quando começou a guerra, as feministas colocaram um vestidinho florido, um lacinho na cabeça, e agora eu sou mulher. E está certo? É dever do homem dar a vida pela sua pátria, é dever do homem dar a vida pela sua família. Se houver uma guerra, os homens serão convocados para defender a sua pátria. Está certo, essa é a ordem de Deus. Mas as feministas ficaram envergonhadas, porque elas querem direitos iguais, desde que sejam convenientes para elas, né? Você quer ver mulheres que foram de fato aplaudidas pela sua feminilidade? Há um tempo atrás aconteceu um terremoto na Turquia, e aí você sabe que esse ambiente de enfermagem é majoritariamente feminino. Tem uns homens ou outros ali no meio. Eu conheço ótimos enfermeiros homens, eu tenho um amigo da adolescência, casei ele, ótimo enfermeiro, mas é um ambiente feminino. E aí teve um terremoto na Turquia, esses homens, vazaram. Sabe quem ficaram? As enfermeiras correram para salvar as crianças. E é uma cena, inclusive, comovente, que você vê a enfermeira abraçada com aquelas urnas que colocam as crianças recém-nascidas, abraçada com as urnas,
e disposta a morrer junto com elas, porque se ela for embora e aquela urna cai, aquelas crianças recém-nascidas morrem. Aí está o instinto feminino, materno de proteção, que fez com que aquelas mulheres não se permitissem simplesmente abandonar o prédio. Os homens, perna para quem te quer, mas as mulheres estavam lá defendendo as crianças. Está vendo? Na ordem de Deus é assim. Tem louvor, tem glória, mas na ordem do mundo só tem vergonha. Convertei-vos, volta para a lei de Deus, volta para o caminho de Deus, porque a ausência de Deus é o inferno que nós já vivemos na terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.